Enquanto caminhava para a escola, Kira olhava para o céu enquanto pensava em algumas coisas que o incomodava. Um desses pensamentos era sobre a sua recente luta contra aquela criatura. Ele se perguntava o que fez aquela pessoa vir aquela coisa ou quem. Outros de seus incômodos era sobre a sombra que vivia escondida na sombra da Athena, que ficava o encarado sempre que ele estava com a Athena. Kira parou no caminho. Ele dava algumas piscadas leves com o olho direito. Por que minha vida é tão complicada? Ele gritou ao céu. Seu grito foi tão alto que assustou vários pombos que estavam por perto. Ele voltou a caminhar com a cabeça para baixo como uma expressão deprimida. Enquanto ele caminhava, um garoto de cabelo preto bagunçado que cai em seus olhos, com pele pálida e olhos azuis escuros, com os dentes caninos proeminentes, orelhas ligeiramente apontadas, e um rabo de tufo preto. Kira olhou para o garoto que estava flutuando em pose de índio. Ele estava apoiado o rosto com a mão. O que foi, Rin? Rin dá um sorriso, antes de começar a rir feito idiota. Tá rindo do quê? Kira levanta a cabeça, olhando para o Rin que não parava de rir. Kira ficou com uma veia ressaltada na testa. Ele pegou a perna do Rin, que parou de rir e ficou chocado por já espera o que estava vindo. Kira começou a girar o Rin e logo em seguida o lançou para o céu. Rin foi tão longe que ele desaparece em meio ao grande céu azul. Kira voltou a olhar para frente e voltou a andar em direção à escola. Não precisava jogar ele para além dos vatos céu. Um jovem alto e esguio com pele pálida e olhos verdes escuros. Ele tem cabelo preto na altura do queixo com franja longa puxada para a esquerda, o que obscurecia seu olho. A parte superior de seu corpo e pescoço são cobertas em tatuagens pretas. Ele vestia um casaco de couro sem mangas comprido e aberto, com as laterais amarradas por cordões, nos bolsos internos e um colete costurado em forma de espartilho na frente. Ele também usa calças pretas com uma corrente de prata feita de caveiras no lado direito do cinto e uma luva sem dedos na mão direita. Um pingente de dente em volta do pescoço, um anel de prata em seu dedo médio esquerdo e uma pulseira com pontas que se cruza em torno de seu pulso esquerdo. Usa sandálias pretas. Ele carregava uma bengala de metal prateado. Ele acompanhava o Kira em sua caminhada para o inferno ou escola. Kira, vê o que houve. Vê, nada demais, apenas queria andar um pouco. Mas e você? Parece estar com inúmeros pensamentos. Kira, bem sim, em apenas algumas semanas, muitas coisas aconteceram. Vê, seu relacionamento com a senhorita Raikou, seus filhos adotados, e com a maleta que ela lhe enviou. Kira, exatamente, ainda ter o negócio dos demônios e anjos caídos que Asmodeus me falou. Vê, isso é verdade, falando nisso onde ela e os outros estão. Kira, bem Asmodeus junto dos outros 71 capetas estão procurando e colhendo algumas informações para mim. Vê, parei que esse mundo é muito mais movimentado que o outro que estávamos. Vê olho para o céu enquanto dizia com sua voz calma e tranquila a qual ele sempre tinha. Kira também olhou para o céu e deu um suspiro profundo antes de concordar com a frase do V. Ambos pararam quando viram que o Rin estava caindo do céu em alta velocidade, caído na frente dos dois, fazendo uma cratera profunda no formato do Rin. Kira e V ficaram com a expressão neutra. Na escola, enquanto a aula estava ocorrendo, todos os alunos estavam em suas salas fazendo suas atividades, enquanto Kira, que havia deixado uma cópia sua em seu lugar, ele estava deitado no chão do terraço da escola. Ele estava de olhos fechados enquanto pensava em sua infância, enquanto ele viajava em suas lembranças. Alguém será próximo dele. A sombra da pessoa misteriosa cobrir o Kira. Quando a luz do sol foi tão repetidamente tapada Kira, ele saiu de suas lembranças e abriu o olho direito.
direito. Quando ele olhou, ele viu um pé que vinha na direção da cara dele. Ele rolou para o lado desviado do pisão. E logo em seguida ele se levantou e viu o estrago que o pisão havia feito, deixado uma cratera no lugar. Ao olhar melhor ele viu uma garota de cabelos longos que vão até o meio das costas, com duas mechas nas laterais que vão até o meio da bochecha e uma franja que cobrem a maior parte da testa com 3 mechas vermelhas. Ela usava uma regata branca, uma calça jean preta por debaixo das botas pretas que vão até os joelhos. Sua expressão estava neutra, mas sua energia emitia uma hostilidade e raiva a qual Kira já sabia o motivo dela estar com essa aura. Ele ficou como uma gota de suor na cabeça. Ayuma. Kira se pôs em pose de combate assim como Ayuma. Após alguns momentos de silêncio, ambos avançam na direção do outro. Quando estavam perto um do outro, eles colidiram seus antebraços, criando uma onda de choque. Ayuma deu um chute na altura da cabeça dele, mas ele conseguiu se defender com o braço que estava livre. Logo depois ela deu um soco com a mão livre na direção das costelas dele, mas ele segurou o soco com o joelho. Ambos se separam pulando para trás. Ayuma deu um mortal caído de joelhos no chão. Ela se impulsionou. Ela corre na direção dele. Ela fez um chute horizontal na altura do peito do Kira, que será baixo, e deu uma rasteira. Mas Ayuma deu um pulo e um giro no ar na vertical. Ela fez um chute na vertical na direção da cabeça dele, mas Kira pulou para o lado desviado do chute, que deixou uma cratera no ponto que o chute havia acertado. Kira dá um mortal para trás. Ambos se encaravam com um olhar sério. Ayuma avançou na direção dele com um soco. Kira se defendeu com o pulso. Ele segurou o pulso com a outra mão. Ayuma começou a força contra o pulso dele, mas antes que ela quebrasse o pulso dele, ele deu um chute na altura da cabeça dela. Ayuma conseguiu se defender no último segundo, mas o impacto fez ela ser arrastada para o lado. Kira avançou nela e deu um chute de baixo para cima na diagonal. Ayuma desviou inclinado um pouco para o lado e logo em seguida ela se apoiou no chão com a mão direita e deu um chute na altura do queixo dele, que se inclinou um pouco para trás desviando. Ayuma deu um giro ser apoiado com as mãos e deu um chute na altura dos joelhos do Kira, mas antes que ela o acertasse, Kira deu um mortal para trás. Ambos ficaram de pé, ambos se encarando com olhares sérios, mas logo em seguida ambos ficaram com um sorriso de animação e felicidade, antes de ambos avançarem novamente na direção do outro. Enquanto a luta ocorria no clube de ocultismo, Rias estava sentada em sua cadeira enquanto ela via algumas fotos de infância no seu notebook. Ela estava tão distraída com suas lembranças que ela não havia percebido que Akeno atrás dela. Akeno estava com um sorriso maligno enquanto pensava em assustar a Rias, que não havia percebido ainda. Akeno lentamente se aproximou da Rias com muito cuidado para que a ruiva distraída não a notasse. Akeno tocou nos ombros da Rias enquanto gritava o nome da Rias, que se assustou pulando da cadeira. Ela se assustou tanto ao ponto que sua alma saiu do seu corpo. Akeno riu de sua amiga, que estava praticamente desmaiada pelo susto. Quando Rias voltou ao normal, ela avançou na Akeno pegando os ombros. Quer me mata, sua maluca sadomasoquista, eu quase fui pro céu. Rias gritavam com sua amiga de cabelos negros, que estava com um sorriso no rosto, enquanto era freneticamente balançada para trás e para frente. Depois de alguns minutos, Rias parou de sacudir Akeno, que estava meio tonta. Rias estava deitada com a cabeça na mesa com a boca aberta. A alma dela estava saindo da boca dela, e seus olhos estavam totalmente brancos. Akeno havia trazido 2 xícaras de chá. Ela as pôs na mesa do centro da sala. Ela foi até a mesa da sua amiga. Ela foi para o outro lado da mesa e viu o notebook da sua amiga aberto em sua galeria de fotos. Ela viu uma foto da Rias quando era criança, abraçada com outra criança de cabelos castanhos amarrado um pouco abaixo do centro da cabeça. Ambos estavam com seus rostos juntos com um sorriso. Atrás deles havia uma fonte com algumas pessoas atrás e ao lado da fonte, passado pelo local. Que foto fofa! Quem é esse do seu lado? Rias. Rias virou a cabeça para sua amiga, ainda com a cabeça encostada na mesa. Ela estava com um sorriso.
e um amigo de infância, a qual eu não vejo há algum tempo. Akeno percebeu que sua amiga ruiva estava bem feliz enquanto falava dele. Ela deu um sorriso. Ela foi até o sofá e se sentou enquanto pegava uma das xícaras de chá. Ela tomou um gole antes de virar para Ryusuke olhando para Akeno. Akeno. Então, presidente, você já conseguiu conversar com o tal Kira? Rias. Não, ele sempre desaparece antes que eu consiga. Além da Medaka está interessada nele também, então fica mais difícil. Akeno. Ainda me perguntou o que será que a senhorita Medaka quer com ele. Rias. Bem, pelo que ela me disse, ele tem uma aura que ser equipara dela, então ela que ter uma luta contra ela. Akeno. Bem, a senhorita Medaka e uma adoradora de luta. Rias. Assim como você e eu. Akeno. E verdade. Ambas estão a rir enquanto ela rirem. As duas ouvem alguns barulhos de confusão vindo do lado de fora da construção do clube de ocultismo. Akeno. Parece que tá tendo uma bela treta lá fora. Rias concorda com sua amiga, ambas se levantam e vão até a janela. Alguns minutos antes, dentro da escola, Sabito, que estava usando seu uniforme com seu casaco boletom preto usado, seu capuz que cobria um pouco do seu rosto, ele estava sendo acompanhado pelo Ayato, que estava usando seu uniforme, com o cabelo amarrado. Por isso eu falei, para você não me acompanha. Sabito bateu a mão na cara enquanto Ayato dava uma risada constrangida. Ambos estavam sendo observados por vários alunos de dentro de suas salas. As meninas estavam sussurrando algumas coisas. Ayato e Sabito conseguiam ouvir algumas das conversas. Elas estavam falando do Ayato. Garota 1. Nossa, ele muito bonito. Garota 2. Verdade, será que ele tem namorada? Garota 3. Com a beleza dele ele deve ter um harém gigante. Garota 1. E verdade. Outras garotas falavam sobre o Sabito. Garota 4. Nossa, ele também muito bonito. Garota 6. Por que será que ele fica se cobrindo todo? Garota 5. Eu não sei, mas esse jeito gótico dele dá um ar de mistério nele, o que o deixa mais atraente. Ayato dava com uma gota de água na cabeça. Enquanto ele andava, ele olhou para o Sabito e um arrepio subiu pela sua coluna, quando ele viu que seu irmão estava com sua expressão neutra, mas ele estava emitido por uma aura hostil e um pouco irritada. Ele começou a suar frio. Sabito estava com uma veia ressaltada na testa, que estava coberta pelo capuz dele. Ele estava se segurando para não meter um soco bem dado no meio da cara do Ayato. Bom, pelo menos a Katrina está com a Mônica. Se ela estivesse aqui eu daria um soco no meio da cara dos dois. Sabito estava apertado a mão, tentando não socar o Ayato enquanto pensava. Após alguns tempos os dois estavam do lado de fora da escola. Ambos estavam se escondendo dos outros alunos que estavam os seguindo. Após os dois conseguirem escapar, os dois sentaram no chão. Enquanto ambos descansavam, Ayato e Sabito ouviram algumas vozes que estavam perto. Os dois decidiram ignorar e voltaram a descansar. Ei, deixa eu ver as meninas. Ayato abriu os olhos um pouco confuso. Ele focou melhor para tentar ouvir melhor, mas ele não ouviu nada. Ele pensou que estava endoidando. Ele voltou a relaxar. Matsuda, para de reclamar e espera a sua vez. Dessa vez foi o Sabito que ouviu a voz de alguém. Ele ficou confuso. Começou a procurar a fonte da voz, mas ele não achou nada. Ele coçou a cabeça e deu de ombros. Ele deitou no chão e fechou os olhos. Isso e coisa boa. Esse e o paraíso, ver as garotas assim espetacular. Ambos, Ayato e Sabito, abriram os olhos em um instante. Os dois se levantaram rapidamente. Agora eu tenho certeza que ouviram algo, bora ver o que é. Os dois vão até onde as vozes estavam vindo. Quando eles chegaram perto de onde as vozes estavam, eles estavam sendo cobertos pela sombra das árvores e por alguns arbustos. Os dois estavam agachados para não serem vistos. Os dois viram um garoto de cabelos castanhos, espetados curto, com suas franjas na parte de trás da cabeça, outro que era careca, e outro de cabelos pretos que usava óculos. Os três usavam o mesmo uniforme que o Ayato
é o Sábito. E sei você já olhou demais, agora é minha vez de ver essas belas garotas sem roupas. Hayato e Sábito já sabiam o que aqueles 3 idiotas estavam fazendo, enquanto Hayato estava roendo os dentes, enquanto uma veia ficava ressaltada em sua testa. Em sua cabeça a única coisa que ele queria era chegar naqueles 3 e dar uns belos chutes e socos neles, mas eu não podia, já que o Kirau havia perdido tanto para ele quanto para os outros que não arrumassem confusão ou problemas. Ele olhou para o Sábito, que estava olhando para o chão enquanto pegava algo. Hayato, tá fazendo o quê? Sábito. O Kira disse para não arrumarmos problemas, mas ele não disse que não podíamos fazer isso indiretamente. Hayato ficou confuso com o comentário de seu irmão, mas ele logo entendeu. Quando Sábito entregou algumas pedras, Sábito apontou para a parede que estava à frente do trio pervertido, depois Sábito apontou para o Hayato e depois para o trio pervertido. Hayato entendeu o plano do Sábito. Hayato puxou a manga do seu uniforme até acima do cotovelo. Ele colocou a mão esquerda em seu ombro direito, enquanto girava o braço, se preparando para fazer seu lançamento. Sábito fazer o mesmo, mas com o braço esquerdo. Os dois se olharam e, com um comportamento com a cabeça, eles voltaram seus olhares para o trio de pervertidos. Sábito foi o primeiro a jogar as pedras, que foram com forças na direção da parede, e alguns segundos depois Hayato jogou as dele, que foram perto do chão, bem rápidas, sem muita força. As pedras do Sábito bateram na parede e, pelo terror do trio pervertido, que sentiu um grande arrepio subindo por suas colunas, eles ficaram paralisados de medo. As garotas dentro do vestiário ouviram a batida das pedras, jogavam futebol nesse horário. Mais uma delas, uma garota com cintura fina, abdômen definido, busto pequeno, olhos verdes, sobrancelhas e cílios bem acentuados e cabelos loiros medianos, que se são amarrados em um rabo de cavalo, deixando algumas tranças na lateral. Ela olhou desconfiada para a parede. Ela pôs rapidamente seu uniforme e foi à parede. Ela encostou o ouvido. O que foi, Celine? Uma das outras garotas olhou para a loira com o ouvido encostado na parede. Celine fez um sinal para que a garota ficasse quieta. Após alguns segundos, todas ouviram 3 altos gritos. As meninas reconheceram as vozes, sendo do trio pervertido. Celine ficou como uma aura de raiva e algumas veias dilatadas. Ela corre na direção dos armários. Ela usa os armários como plataformas para ser impulsiona e chegar em uma janela aberta que ficava na parte de cima do vestiário. Celine passou pela janela como se ela estivesse mergulhado. Mais meninas ficaram impressionadas com isso. Do lado de fora, os 3 pervertidos estavam agonizando de dor no chão. Os 3 haviam sido acertados pelas pedras que o Hayato jogou. As pedras acertaram os pervertidos em suas bundas, mas o terror deles só estava começado. Quando o garoto de cabelos castanhos estava se levantando, ele viu uma sombra passado. Quando ele olhou melhor, todo o seu corpo foi preenchido por um medo gigantesco, que ele viu a Celine, que era conhecida por espancar pervertidos, até mesmo as gangues de bandidos, ter medo da Celine. Ela caiu no chão com o joelho no chão. Ela se levantou ainda de costa para o trio pervertido, que estavam morrendo de medo.